Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal e a nossa aula, né? Nós estamos estudando o livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro ano, que é o volume 1, que é um livro das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos na 13ª aula, estudando mais intensamente o Livro dos Espíritos. Então, a 13ª aula entra na parte Vida Espírita. E o primeiro tema é Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. Então, Espíritos Errantes. Espíritos errantes são todos os espíritos que, estando desencarnados, ainda estão sujeitos à reencarnação. Diz-se, então, que eles vivem ou estão na erraticidade. Os espíritos puros não necessitam mais reencarnar, não são denominados errantes e, então, eles não estão na erraticidade. A reencarnação dos espíritos errantes não se processa logo em seguida à desencarnação, ocorrendo geralmente após intervalos mais ou menos longos. Em resposta a Kardec, os benfeitores espirituais disseram que o tempo que o espírito permanece na erraticidade, aguardando novas encarnações, varia de algumas horas a alguns milhares de séculos. Livro dos Espíritos, pergunta 224A. Nos mundos superiores, as reencarnações podem ocorrer quase que imediatamente após a desencarnação, pelo fato de a matéria ser menos grosseira nesses mundos. O espírito desfruta de maior liberdade, fazendo de modo mais amplo uso de suas faculdades espirituais, possibilitando-lhe uma visão mais nítida da realidade à sua volta. Alguns espíritos solicitam que a erraticidade se prolongue, a fim de prosseguirem em estudos, só suscetíveis de serem realizados quando no mundo espiritual. Mas também existem casos em que os próprios espíritos demoram a reencarnar por temerem as consequências da vida corpórea que levarão. Tal o montante de débitos que contraíram perante a justiça divina, sendo necessário, então, a reencarnação compulsória. Mas o fato de permanecer na erraticidade não é indício de inferioridade dos espíritos, uma vez que a condição de errantes abrange toda a escala evolutiva, com exceção dos espíritos puros. Os espíritos errantes estudam e procuram meios de elevar-se, mas é na existência corpórea que põem em prática aquilo que aprenderam. Porque é na vida material que acontecem os grandes debates ou os grandes embates que levam os espíritos a superar-se. São felizes ou infelizes conforme os méritos conquistados. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram e são felizes de conformidade com o grau evolutivo a que tenham chegado. Na erraticidade, têm a percepção do que lhes falta para serem felizes, e desde então procuram os meios de se melhorarem. Mundos transitórios. Existem mundos espirituais chamados transitórios, particularmente destinados aos seres errantes, e que lhes servem de habitação temporária, onde descansam durante uma longa erraticidade, servindo-lhes de estação de repouso. Nesses mundos, eles progridem, instruem-se e obtêm permissão para passar a outros lugares melhores e chegar mais depressa à perfeição. Em tais mundos, a superfície é estéril transitoriamente, e os seres que o habitam de nada precisam. Em relação à natureza material, mas não conservam permanentemente esta condição. Assim, nada é inútil na natureza, pois tudo tem um fim, uma destinação.
Em parte alguma do universo há o vazio. Nele tudo é habitado, e a vida se manifesta em toda parte. Mesmo no período de formação da Terra, quando seus períodos de transição eram lentos, antes mesmo do aparecimento dos primeiros seres orgânicos, não havia ausência de vida espiritual no planeta. Olha só que bonito, né? Nós somos espíritos errantes, né? Porque nós estamos aqui. Então, nós estamos reencarnando, significa que nós somos espíritos errantes, nós estamos na erraticidade, ou seja, nós estamos errando e aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. Eu acho muito bonito isso, né? Nós aprendemos com os nossos erros, né? E os mundos transitórios, né? Que é onde nós vivemos, né? Onde nós temos a nossa habitação. Nós saímos da Terra, permanecemos numa outra dimensão, depois nós voltamos para ela, e assim nós vamos passando pelos mundos transitórios, né? E nós voltamos para aprender mais. Então, passamos para a nossa segunda parte: percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Percepções e sensações. Percepção é a faculdade que os espíritos têm de perceber o mundo à sua volta. Faculdade essa que nos espíritos desencarnados é muito mais acurada do que nos encarnados. Isto ocorre em função da matéria compacta, que representa a verdadeira entrave para a livre manifestação das suas faculdades. Livres da matéria, a inteligência e demais potencialidades se revelam em toda a sua plenitude, porém, a maior ou menor expressão de tais atributos está diretamente relacionada ao grau evolutivo de cada um, ou seja, quanto mais se aproximam da perfeição, maior é a percepção que os espíritos têm da realidade que os cerca. Assim, espíritos ainda inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Isto significa que, enquanto os espíritos superiores conhecem em grande extensão o princípio das coisas, os inferiores não sabem mais do que sabem os homens de igual condição evolutiva. Percepção exterior. Com relação à percepção exterior, os espíritos veem por si mesmos, não necessitando de luz externa. Aqueles que são bons livram-se das trevas, que são peculiares apenas aos que passam por grandes expiações. Desfrutam da faculdade de ver, a qual reside em todo o seu ser. Assim como a luz que se encontra em todas as partes de um corpo luminoso. Trata-se de uma espécie de lucidez que se estende a tudo e para a qual não há trevas. Ela abrange o espaço, o tempo e as coisas. E é por isto que a visão do espírito independe de luz exterior. Outra particularidade inerente aos espíritos elevados é que podem ver em dois lugares simultaneamente, uma vez que transportam-se com a velocidade do pensamento. Os que são mais elevados irradiam seus pensamentos em várias direções ao mesmo tempo. Percepção do tempo. Os espíritos vivem fora do tempo tal como é concebido no plano físico, pois a medida temporal praticamente deixa de existir para eles, enquanto para os encarnados os séculos são longos, para os desencarnados não passam de instantes que se diluem na eternidade. Conhecimento do passado e do futuro. O conhecimento do passado e do futuro é muito relativo para os espíritos. Quanto mais evoluídos, mais noções têm do passado e presente com maior nitidez o futuro. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. Livro dos Espíritos, pergunta 243. Contudo, nenhum espírito de ordem elevada tem completo conhecimento do futuro, pois este somente pertence a Deus. Percepção da música e das belezas naturais. Os espíritos desencarnados, por terem as percepções mais afloradas,
têm suas qualidades sensitivas mais desenvolvidas. Portanto, são mais sensíveis à música, principalmente à música celeste, muito mais perfeita do que a do mundo material. A mesma sensibilidade se revela também no que diz respeito às belezas naturais dos diferentes mundos espirituais. Embora tais belezas sejam tão diversas que estamos longe de as conhecer, os espíritos são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Livro dos Espíritos, perguntas 252. Intuição de Deus. Respondendo a uma pergunta sobre se os espíritos veem a Deus, no Livro dos Espíritos, a pergunta 244, os benfeitores espirituais afirmaram que somente espíritos superiores o veem e compreendem, enquanto os menos evoluídos sentem-no intuitivamente. É assim que ele, espírito inferior, não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Livro dos Espíritos 244A. Sofrimentos dos espíritos. Os espíritos conhecem os sofrimentos porque passaram por eles na existência corpórea. Mas, quando desencarnados, não o experimentam materialmente como sucede com os encarnados. Não sentem a sensação de fadiga, e quando a sentem, é tão somente resultado de sua pouca elevação moral. Deste modo, não precisam do descanso corporal, pois não são dotados de órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Livro dos Espíritos, pergunta 254. De modo geral, os espíritos, quando desencarnados, gozam de percepções e sensações diferentes daquelas que tiveram quando encarnados, tudo dependendo da elevação moral que tem atingido. Então, nessa segunda parte, nós tivemos vários conceitos aqui, né? Que eu não vou ficar repetindo, mas que foram conceitos que dá para a gente entender um pouco, né? Sobre como a gente percebe o tempo, percebe as coisas no mundo espiritual. E por que essas coisas são diferentes no mundo espiritual e quando nós estamos encarnados, né? E a gente tem que sempre levar em consideração que quando nós estamos encarnados, nós estamos com esse invólucro carnal que pesa para nós, né? Faz com que a gente tenha limites. E quando nós estamos sem esse invólucro carnal, nós somos espíritos limitados, claro, porque a gente ainda não chegou ali na perfeição, mas que a gente consegue ver coisas com mais clareza, né? Perceber muito mais coisas com mais claridade mental. E passamos então para a terceira parte da nossa aula, diferentes estados da alma na erraticidade. Muitos pensam que espíritos errantes são aqueles que cometeram erros, quando na realidade são os espíritos que estão em diferentes moradas, embora não estejam nem localizadas nem circunscritas, independentemente de erros que eventualmente tenham ou não cometido. Os benfeitores espirituais ensinam que a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, e oferecem aos espíritos desencarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. Independentemente da diversidade dos mundos, pode-se também definir a palavra morada, usada por Jesus, como sendo o estado de felicidade ou infelicidade que o espírito desfruta na erraticidade. Assim, aqueles espíritos que, na existência corpórea, tiveram demasiado apego às coisas materiais, não conseguem se desprender totalmente dos valores terrenos. Este apego faz com que não se libertem facilmente
dos convencionalismos terrenos, deixando de percorrer o espaço infinito em busca de um maior esclarecimento, preferindo, pelo contrário, manterem-se jungidos às coisas transitórias do mundo corporal. Assim, enquanto os espíritos mais inferiores erram nas trevas, os felizes desfrutam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Em O Céu e o Inferno, uma das obras básicas da codificação espírita, Allan Kardec, através da manifestação de espíritos de várias categorias, propicia o seguinte quadro bastante nítido das alegrias ou das penúrias que os espíritos experimentam quando na erraticidade, segundo o modo de vida que tiveram quando encarnados. Espíritos felizes. Pessoas que foram íntegras e bondosas, que jamais cometeram uma ação má e que sofreram enfermidades ou experimentaram rudes provações, jamais lhes faltando coragem nas adversidades. Entram no mundo espiritual desfrutando de indescritível felicidade. A separação do invólucro físico se assemelha a um sonho, sem sentirem qualquer sensação de dor. Alguns espíritos descrevem que passam a perceber brilhante luz, tendo a impressão de saírem de uma atmosfera constrangedora para sentirem indizível bem-estar. Espíritos em condição intermediária. O mesmo não acontece com aqueles que na vida terrena foram considerados pessoas de boa índole, que não praticaram o mal, mas também não fizeram o bem, incapazes de qualquer sacrifício para aminorar um sofrimento alheio, esquivando-se de qualquer ato de caridade. Para estes, o fenômeno da morte se torna mais penoso, prolongado, e a sensação que experimentam ao adentrarem o mundo invisível não é tão alentadora. Espíritos sofredores. Um quadro bem diverso apresenta um espírito que na existência física foi orgulhoso, que jamais preocupou-se com o aprimoramento de suas qualidades morais e espirituais e muito menos condoeu-se dos sofrimentos alheios. O estado de alma desse espírito na erraticidade é assaz doloroso, pois sua consciência acusa-o constantemente, aumentando ainda mais seus sofrimentos morais. Tal espírito tem a sensação de que seus sofrimentos são eternos, não entrevendo sequer um termo para as suas dores. Espíritos que adentraram o mundo espiritual pela porta enganosa do suicídio vivem verdadeiros martírios. O seu estado de alma é dos mais deploráveis, pois muitas vezes experimentam a sensação de estarem ligados aos seus antigos invólucros físicos. Não menos agudo é o sofrimento dos espíritos endurecidos, que, pelo orgulho, não se arrependem do mal praticado. São espíritos insubmissos que se revoltam contra a justiça divina, hesitando em se submeterem à vontade soberana do Criador. Por isso, vivem num estado trevoso e de revolta interior, refratários ao benefício balsâmico do perdão. Tais espíritos também têm a sensação de viverem em eterno sofrimento e somente novas e difíceis reencarnações os aproximarão mais do caminho do bem. Então, nós temos aí espíritos felizes, espíritos de condição intermediária e espíritos sofredores, né? Que nós sabemos, e nós vimos aqui, que vai depender de como nós levamos a nossa vida, né? Aqui na Terra. Se formos pessoas boas, teremos um desligamento tranquilo, nos sentiremos mais felizes no plano espiritual. Se formos pessoas que não cometemos nem o bem e nem o mal, né? Somos pessoas que ficam nessa condição intermediária. E espíritos sofredores, né? Que vão sofrer pelos seus erros, né? Por não fazerem o bem, por pensarem só em si mesmos, e terão ali as consequências também, né? Nas vidas futuras e também no plano espiritual. Eu espero que essa aula tenha servido para refletir bastante, foram muitas informações, né?
e que você possa ouvir várias vezes se teve alguma dúvida, para esclarecer essas dúvidas e que sirva para que a gente consiga continuar em constante evolução e constante aprendizado. A gente se vê na próxima aula. Gratidão. Namastê. Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.